Olá, queridos alunos! Vamos estudar um pouquinho sobre corrente elétrica. Vou tentar ser breve nesse vídeo e me desculpem pelo áudio, meu microfone não é muito bom. Eu estou usando aqui um simulador do site do FET Colorado. Vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem usar também. Mas, bom, é um simulador. Eu tento fazer as coisas como se eu fizesse no laboratório, mas aqui eu estou representando eles pelo computador. Vemos aqui que eu tenho fios. Isso aqui são fios. Eu tenho uma lâmpada e eu tenho uma pilha. Tudo bem? Eu posso fechar aqui o interruptor, ligar os fios e eu vejo que a lâmpada acende. Quando a lâmpada acende, eu sei que ali tem uma corrente elétrica. Tudo bem? Eu posso saber que tem uma corrente elétrica vendo que a lâmpada acendeu, ou também poderia colocar o dedinho aqui no fio para ver se eu levo um choque. No caso, é uma pilha, então eu não vou sentir esse choque, a não ser que eu coloque ela na minha língua, mas eu não recomendo que vocês façam isso. Então temos aqui uma corrente elétrica. Bom, não consigo saber muito o que é uma corrente elétrica olhando desse jeito, né? Apaga a lâmpada, acende lâmpada. Mas podemos agora aqui ver isso. Estão vendo essas bolinhas azuis? Elas estão representando os elétrons. É claro, os elétrons são muito menores, não são assim bolinhas grandes, mas para a gente poder enxergar e imaginar, estão aqui representadas como essas bolinhas azuis com um menos no meio. Vejam que elas estão caminhando, andando de um lado a outro do circuito e dando voltinhas aqui. Aqui eu também tenho um pedaço de fio, mas vejam que nesse caso não está, os elétrons não estão se movendo por fio. E nesse caso aqui eles estão. Tudo bem? Mas se eu abrir o fio aqui, ou seja, desligar meu interruptor, para. E a lâmpada também apaga. Ou seja, se a lâmpada acende, eu tenho corrente elétrica. O que eu vejo? Que para ter corrente elétrica, esses elétrons precisam se mover pelo fio. Então, corrente elétrica vai ser basicamente isso: o movimento das cargas elétricas de forma ordenada. Vocês estão vendo que estão todos eles aqui andando no mesmo sentido. Tá bem? Todos eles juntinho. Então, esse fluxo de elétrons, esse fluxo de cargas elétricas, é o que é minha corrente elétrica. E ela causa alguns efeitos que a gente vai ver melhor nas próximas aulas, mas um deles aqui, por exemplo, é fazer com que a lâmpada brilhe. Tudo bem? Na verdade, eu não enxergo esses elétrons, mas a gente consegue imaginar eles ali. Vejam que eles já estavam, novamente, eles já estavam no fio. Eles não saem de dentro da pilha, de dentro da bateria. Mas, quando eu ligo eles aos dois terminais de uma pilha, eles começam a andar. E aí forma o que a gente vê como corrente elétrica. Tá bom? O que precisa acontecer para que esse fio aqui comece que as cargas elétricas, ou seja, os elétrons desse fio aqui, os elétrons livres nesse fio, comecem a se movimentar? Eu preciso ligar ele numa fonte de tensão. Tudo bem? De um lado da minha pilha, eu tenho um potencial elétrico. Do outro lado, eu tenho outro potencial. Isso faz com que eu tenha uma diferença de potencial. No caso de uma pilha, um lado está com potencial positivo, outro negativo. Uma diferença de potencial faz com que os elétrons se movam, bem, de forma ordenada, todos juntinhos. E aí eu tenho uma corrente elétrica. Entendido? Vemos então, por exemplo, nesse outro circuito. A mesma coisa, também tenho aqui uma pilha, são os fios, eu posso enxergar as bolinhas aqui como elétrons, eles estão parados, eu não tenho uma corrente elétrica, e no momento que eu engato o fio nos dois terminais da bateria, causando uma diferença de potencial, dando uma tensão, esses elétrons ganham energia e começam a se movimentar, todos eles de forma ordenada, organizados aqui. Então eu tenho a minha corrente elétrica. Essa é uma corrente elétrica contínua, ou seja, elas estão sempre no mesmo sentido, são todos eles aqui indo no sentido anti-horário, nesse caso. Eu posso, vejam, tirar a minha pilha daqui. Se eu não tiver uma pilha, não tem corrente elétrica. Então eu sei que eu preciso dessa pilha, dessa fonte de tensão, para fazer a corrente elétrica. Ao invés de usar uma pilha, eu colocar na tomada. Ou seja, a tomada tem uma tensão alternada.
Qual que é a diferença? Vejam a diferença. Os elétrons se movem, mas em determinado momento eles estão se movendo para um lado, eles param e voltam para o outro. Param e voltam. Então eles ficam indo e voltando. Indo e voltando. Isso é uma corrente elétrica, eles estão andando de forma ordenada, todos eles estão andando juntinhos, mas eles mudam o sentido que eles estão indo com o passar do tempo. Tudo bem? Então ela não é continuamente sempre para o mesmo lado, ela é alternada. Então o que a gente chama de AC, que seria corrente alternada, e DC, que seria corrente contínua. Voltamos ao nosso caso de corrente contínua. Olha, corrente contínua, todas elas no mesmo sentido. Isso é o que causa uma pilha. Bom, antigamente quando a gente estudava, os primeiros estudos que a gente teve sobre corrente elétrica, a gente ainda não sabia muito bem o que eram os elétrons. Então, nesses estudos, sem poder enxergá-los, a gente estudava dessa forma. A gente dava o sentido da corrente elétrica, se eles estão andando de forma ordenada, eles estão andando em algum sentido. Eu dava do terminal positivo para o terminal negativo. Então, esse era chamado de sentido convencional da corrente elétrica. A gente convencionava na hora de desenhar, a gente poderia desenhar esse circuito dessa forma, e eu representava por setas indicando que está indo do maior potencial para o menor potencial. É claro, com o tempo, quando a gente descobriu os nossos queridos elétrons, a gente sabe que elétrons têm cargas de sinal negativo, eles são atraídos pelo maior potencial, pelo sinal positivo. Então, eles andam para o lado contrário do que a gente imaginava antes. Mas na hora de desenhar, de fazer desenhos, a gente costumou continuar representando ela de uma forma convencional. Então veja a diferença. Convencional tem um sentido positivo para o negativo. Mas na realidade o que a gente sabe que acontece é o contrário. Do negativo, do menor potencial, para o positivo, para o maior potencial. Ok? Então, recapitulando, corrente elétrica é esse fluxo, esse movimento ordenado, de forma organizada, das cargas elétricas, aqui no caso dos elétrons, já que em geral são os elétrons que se movem pelo objeto, já que são eles que estão mais livremente, ou seja, por isso que são os elétrons livres, estão mais afastados dos átomos. E essa corrente elétrica só acontece quando eu dou uma fonte de tensão. No caso aqui eu tenho uma tensão de 9 volts de uma pilha. Bem, poderia aumentar aqui minha tensão e ver que a corrente elétrica aumenta. Passa mais carga elétrica, mais elétrons em menos tempo. Bem, posso aumentar ainda mais a tensão, vai brilhar mais minha lâmpada, vai ter mais corrente elétrica. Então, menor corrente elétrica, menos cargas elétricas passando. Maior corrente elétrica, mais cargas elétricas passando. Ok, pessoal? É isso por hoje, então.